Bom, vamos lá, começando mais uma semana, segunda-feira, dia 8 de junho, aula de português. Vamos ver quem vai estar online comigo hoje. Quem é que vai ter alguém? São 7 horas. Vamos lá. Hoje eu estou com o pessoal do terceiro ano e estarei enviando agora um link no WhatsApp do grupo de língua portuguesa. Na aula de hoje nós iremos falar um pouquinho sobre regência nominal, regência verbal, frase, se der tempo, colocação pronominal. Agora, nesse primeiro momento, regência nominal e regência verbal. Tá? Vamos ver. Vamos lá. Esperar alguns segundinhos para a gente iniciar a nossa aula. Bom, já estamos chegando aí a 5 minutos. Quando chegar a 5 minutos, eu vou começar a aula, normalmente. Mesmo que sem alunos. Deixa eu ver se alguém deu uma visualizada. Até agora foi entregue para todas, mas ninguém deu ainda. Bom, 5 minutos então, esperando, como de regra para todas as turmas. Vou começar a videoaula falando um pouquinho sobre regência nominal e também regência verbal. Então, regência nominal, gente, é o nome de uma espécie de relação, né, do acordo existente entre
um nome, que pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, e também os seus termos regidos. Então, eu vou ter lá, primeiramente, um substantivo, um adjetivo e um advérbio, e logo em seguida vai existir uma espécie de acordo, uma relação entre esse nome e o termo que vai aparecer depois. Os nomes que eu acabei de falar aqui são substantivo, adjetivo ou advérbio, são chamados de termos regentes. E o que vem depois do substantivo, do adjetivo e do advérbio é chamado de termo regido, ou seja, porque ele vai ser regido por esse nome. Esse nome, como eu acabei de falar, pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Essa relação ela vai ser sempre intermediada por uma preposição, que é uma classe de palavras muito importante, que serve para combinar, né, para juntar palavras, né, para posicionar palavras uma perto das outras. Quando nós estudamos esse conteúdo de regência nominal, é preciso levar em conta que vários nomes apresentam exatamente o mesmo regime dos verbos que derivam. Então, conhecer essa relação existente, né, de um verbo significa conhecer o regime aí dos nomes que são nomes cognatos, né? Então, tudo isso vai ser expresso no conteúdo de regência nominal. Lá na apostila, dando continuidade agora ao material didático, lá na apostila, página 24 e 25, nós vamos ter lá o conteúdo em si de regência. Deixa eu até compartilhar com vocês aqui essa parte, que vai estar falando um pouquinho mais sobre regência nominal. Ele trata bem especificadamente de regência em si, né? do conteúdo em si de regência, né? E ó, essa parte aqui é importante. Quando trata-se do funcionamento da língua, aqui na página 24 e 25, como aparece bem aqui, ó. Quando se trata do funcionamento da língua, nós damos o nome de regência, já está destacado aqui para você. E essa relação que eu acabei de falar, ela dá o nome de regência nominal e regência verbal. Outra parte aqui que eu acho importante é essa aqui, ó. A palavra que eu acabei de falar, ou expressão, que tem seu sentido completado, ou seja, que vem antes, é chamado de termo regente, porque é ele que vai reger, é ele que vai pedir o complemento. E já a palavra que está subordinada à palavra ou expressão, né, que está subordinada a outra, agora aqui, ó, vou grifar aqui para você, fornecendo informações que a completam, é o termo regido. Então, nós temos aqui, ó, um exemplo que o livro indica para você. Os felinos usam as garras para defender-se de predadores. Eu tenho aqui o termo regente, que é um verbo, nesse caso aqui, e o depredadores, que é o termo regido. Então, na língua portuguesa, nós temos dois estudos de regência. Nós temos lá regência nominal e também temos regência verbal. Então, aqui, ó, essa parte aqui é muito importante. Então, grife é tudo que eu acabei de falar aqui e mais um pouco, tá bom? Por favor, dê uma lidinha aí na página 24 e 25. Nessa parte aqui, vou só tirar aqui o destaque para ficar melhor de se ler. Então, estudo de regência. Regência é a relação, como eu acabei de falar, que se estabelece entre palavras e expressões, na qual uma delas, o termo regido, completa o sentido da outra, o termo regente. De modo específico, os estudos de regência investigam como os complementos nominais se relacionam aos nomes, né, que eu acabei de falar, que vai ser o caso de regência nominal, e como os complementos verbais e alguns adjuntos adverbiais se relacionam aos verbos, né, que no caso aí é o caso de regência verbal. Vou interromper aqui o compartilhamento
para prosseguir um pouquinho, então eu acabei de falar para vocês que regência nominal é o nome da relação existente entre o nome e o seu termo regido, né? E o termo regido. Então, esse nome, vou falar novamente, ele pode ser um substantivo, um adjetivo e um advérbio. E aí, logo em seguida, vai precisar de um complemento, né? Esses nomes precisarão de um complemento. Então, nós temos aí a regência nominal, que é o estudo do termo regente com o termo regido. Só que o termo regente sempre vai ser um nome, né? Então, por isso que ele é chamado de regência nominal. Já o estudo de regência verbal no caso aí a parte da língua portuguesa, que se ocupa, né, de estudar a relação entre um verbo e o termo regente. Aliás, o verbo e o termo regido, que é o que vem depois desse verbo. Então, o que virá depois desse verbo, o que estará completando o sentido desse verbo, vai ser chamado de termo regido. E já o verbo, ele vai ser tratado como termo regente. Então, a diferença entre regência verbal e regência nominal é o termo regente. O termo regente da regência nominal é um substantivo, é um nome, né? Um substantivo, um adjetivo, um advérbio. E já o termo regente da regência verbal é um verbo, né? Então, os verbos, falando um pouquinho mais sobre regência verbal, os verbos são termos regentes, enquanto os objetos direto e indireto e adjuntos adverbiais são termos regidos. Tá? Então, para você entender melhor esse assunto e não errar mais, eu vou indicar aqui uma imagem que está no site e toda a matéria, que eu achei muito interessante a respeito da regência verbal. Deixa eu compartilhar aqui para todo mundo ver aí. Ó, temos aí os termos regentes, no caso aí dos verbos, e termos regidos. Então, o termo regente sempre vem antes, né? Ele mora, isso implica, nós iremos. E aqui você começa a questionar comigo, tá, ele mora aonde? Em que lugar? Em que lugar? Então, esse complemento que vem depois do verbo, ele vai ser chamado de quê? De termo regido, porque é um complemento do verbo. O verbo vai ser o termo regente. Isso implica mudança de horário. Então, mudança de horário vai ser o quê? Termo regido. Iremos, verbo, termo regente. Ao passeio, termo regido. Então, vou até enviar lá no grupo para que as meninas possam consultar. Interrompeu o compartilhamento aqui, um instantinho. Aí, eu desinstalei aqui o meu WhatsApp. E aí já mando lá a imagem de termos regentes. Termos regidos. Vamos lá. Vamos continuar então. Deixa eu ver aqui. Calma, calma, calma. Estou no capítulo 2, na página 27, em que tem aí um pouquinho mais sobre o conteúdo de regência nominal. Vou compartilhar a tela, só para vocês destacarem, porque ela tem tudo a respeito sobre essa parte, esse conteúdo aí. Bom, bora lá. Deixa eu só colocar um pouquinho para cá. Aí. Gente, na página 27, você encontra esse quadrinho aqui, que trata da regência nominal. Como eu acabei de falar, regência nominal é a relação existente entre um nome e um termo regido. Esse nome, substantivo, adjetivo e advérbio. Tá? Pode ser um substantivo, um adjetivo, um advérbio.
Nesse caso aqui, ó, você vai encontrar regência de alguns adjetivos. Então, por favor, peço para que faça uma leitura. Tá? Vou falar só os primeiros aqui e aí você continua o restante aí na sua casa. Por exemplo, ó, o acostumado, que é um adjetivo, vai exigir a preposição a ou a preposição com. Como assim, professor? Vai exigir assim, ó. Quando você for utilizar em um enunciado uma frase, você vai poder colocar o acostumado a alguma coisa ou acostumado com alguma coisa. Olha, o jovem está acostumado com uma boa vida. Então, o com é uma regência adequada para o adjetivo acostumado. E aí tem o restante, afável. Afável você vai poder colocar aí as preposições com ou para com. O aflito, o por, aflito para, estou aflito para que chegue às férias rapidamente. Então eu coloquei, fiz a regência correta dos adjetivos. Tem também a regência dos substantivos, que vai ser a mesma coisa, tá? A respeito também do conteúdo de regência nominal e a regência de alguns advérbios. Deixa eu ver se eu consigo aqui novamente fazer a redução aqui da tela. Opa. É. Aí eu vou enviar lá, coleguinha Beatriz, no grupo. E para o compartilhamento. Aí eu consigo enviar lá sem. Só um pouquinho. Vou pegar aqui o captura de tela. Pego aqui e já envio para elas lá. Gente, é muito fácil esse conteúdo, mas só que você tem que prestar atenção nesses detalhezinhos, né, das preposições que cada termo vai exigir, para que você não se perca na hora que você for construir um enunciado, alguma matéria, alguma frase, alguma oração em si, tá bom? Então é muito importante que você saiba utilizar corretamente essas preposições, dê uma lida com o pessoal do nono ano. Sempre eu peço para que eles construam, né, orações relacionadas com o contexto deles, utilizando essas regências. Né? Eu sei que é um trabalho mais árduo, só que é necessário para que eles saibam utilizar corretamente, né? Até porque a maioria desses casos de regência nominal ou de regência verbal, ele é já estudado, já é utilizado, aliás, né, por eles, mas tem muitas coisas que deixa batido, né, a respeito aí de certas questões, certos casos também de regência. Bom, nós temos aí, então, depois de ver aqueles quadros, né, que eu acabei de enviar lá no grupo também, a respeito de regência nominal, nós começamos, então, o conteúdo de regência verbal, para você ver que é muito fácil. Né? É tão fácil que foi assim, né? No estalar de dedos. E regência nominal, como eu acabei de falar, é a relação de um verbo, que é o termo regente, sobre os seus complementos, né? Que pode ser um objeto direto. O que é o objeto direto? É o complemento que exige preposição, que nós acabamos de ver, né, no primeiro bimestre. Objeto indireto. O que é objeto indireto? É um complemento verbal que exige preposição. Então, um objeto direto sem preposição, objeto indireto com preposição. E pode ter também um adjunto adverbial. Um adjunto adverbial, que é um termo que dá uma circunstância, e aí existem muitas classificações. Pode ser de tempo, de modo, de causa, e aí você vai ver de acordo com a regência de alguns verbos. Só que, em alguns casos, essa variação de regência
Por exemplo, quando que o verbo vai ser transitivo direto? Ou quando que ele vai ser transitivo indireto? Ou quando que ele vai ser intransitivo? Essa variação de regência, ela provoca uma certa alteração de sentido do verbo. Então, vai ter alguns casos excepcionais para vocês. Vocês verão e estão demonstrados muito bem lá na apostila. Então, vamos trabalhar com a apostila novamente. Vamos lá na página, deixa eu ver aqui, página 30. Deixa eu só aumentar mais um pouquinho aqui, porque aí eu já consigo compartilhar. Opa. Então, nós já começamos aqui, compartilhar a tela. Começamos aí com o verbo agradecer. Claro que a apostila muito astuta vai destacar os principais verbos e você pode ir muito além do que está aqui. Você pode fazer uma pesquisa prévia aí na sua casa, você que está se preparando para o vestibular. Então, a apostila destaca aqui, primeiramente, o verbo agradecer, que admite várias regências, mas a pessoa ou entidade a qual se agradece, se for mencionada, será sempre o objeto indireto. Então, aqui, ó, objeto indireto. Então, o verbo agradecer, então ele destaca aqui para mim que ele sempre será objeto indireto. Verbo agradecer, objeto indireto. Ou seja, sempre vai precisar de uma preposição, porque quem agradece, agradece a alguém, ou agradece por alguém, ou por alguma coisa. Por exemplo, aqui, ó, agradeço ao público. Ó, a preposição ali, combinando, né, com o artigo o. Então, agradece a quem? Ao público. Agradecemos a Deus a graça alcançada. Nesse caso aqui, ó, não tem o acento grave, aqui nesse caso, porque só foi colocado a preposição a, tá bom? E Deus é um termo que nunca, é uma palavrinha, que nunca haverá uma crase, né? Um acento grave perto dele, tá bom? Então aqui eu só tenho simplesmente a preposição a, né? Porque eu não poderia colocar ao Deus, né? Agradecemos ao Deus. Não, agradecemos a Deus, e sem crase. Recebi as flores que o Pedro enviou, mas ainda não lhe agradeci. Então aqui, ó, agradeci a quem? A você. Então o a está dentro desse pronome oblíquo ali, o lhe. Então agradeci a quem? A você. Então recebi as flores que o Pedro enviou, mas ainda não lhe agradeci. Então agradecer a quem? Pode ser a ele, né? Ao Pedro. Nesse caso aqui, a ele. Então, o a está aqui. Então, como eu não posso, como é uma forma coloquial, né, não desejada na língua portuguesa, o a ele, então eu coloco o pronome oblíquo lhe. Então, a ele. Não, é lhe. Então, no lhe tem aí o caso de regência verbal. Tá bom? Exigindo aí, no caso, o a, né, a posição a. Vamos lá. Prosseguindo agora com o verbo aspirar, que é outro verbo. O aspirar, ele pode ter o sentido aqui, ó, de sorver, de inalar, né? E quando acontecer isso, ele vai ser transitivo direto, ou seja, ele não vai precisar de preposição, como é o que está acontecendo aí no exemplo. O novo robô aspira rapidamente o pó da sala. Então aí não precisamos de uma preposição. Beleza? Agora, quando o aspirar tiver sentido de almejar, ter a pretensão de, ou seja, desejar algo futuro, ele vai ser indireto. Então, nós temos aí dois sentidos do verbo. O verbo aspirar, com o sentido de sorver, inalar, ou então o verbo aspirar com o sentido de alcançar, almejar, ter a pretensão de, e aí cada um com a sua classificação sintática. No primeiro caso, direto. No segundo caso,
indireto. Assistir é transitivo direto com o sentido de prestar assistência, ajuda. Então aqui, ó, deixa eu só destacar aqui. Então temos aqui prestar assistência, ajuda, como esse caso aqui, ó, de... Ah, tá, deixa eu grifar aqui, por favor. Quando ele for transitivo direto, ele vai ter sentido de prestar assistência, ajuda. Né? Aquele rico industrial assiste os mais carentes. Transitivo direto, não tem preposição. No sentido de estar presente, ver como espectador, aí ele já vai ter outra classificação sintática. Então, quando ele tiver lá o assistir, prestar assistência e ajuda, direto. Então, isso aí é legal você ver, porque muitas vezes nós não utilizamos esse sentido para o verbo assistir. Mas ele existe. E quando existir, empregue, por favor, ele como transitivo direto. Né? Aquele rico industrial assiste os mais carentes. Por exemplo, o médico assistiu o doente, ou seja, o médico prestou assistência ao doente ou ao ferido. Né? No caso aí, prestou assistência ao doente. Aí eu utilizei. Mas quando eu for utilizar o verbo assistir, aí sim ele vai ser transitivo direto. Né? Ele não vai precisar de uma preposição. Agora, quando ele tiver sentido de estar presente, ver como espectador, ele vai ser empregado como indireto, como transitivo indireto. Então, assistir ao filme, assistir à novela. Então, nesse a novela vai ter um acento grave. Por quê? Porque eu vou estar juntando lá o a, que é um artigo, e o a, que é uma preposição. Então, a mais a com acento grave. Beleza? Ó, aqui está falando para mim que, embora seja largamente usado como regência direta na linguagem coloquial, assistir o filme, que é o que muita gente fala, o correto, tá? O formal mesmo, é você utilizar o assistir como transitivo indireto, como aconteceu aqui, ó, ao filme, assistir ao filme e não assistir o filme. Se você falar assistir alguma coisa, você está errando. Nesse caso aí, vai ser assistir a alguma coisa. Tudo bem? Interromper aqui o compartilhamento. Pedi só um instantinho para responder uma aluna aqui que está enviando áudio no WhatsApp. Voltando aqui novamente. Estava respondendo uma aluna. Agora, gente, vamos ao verbo chegar e também ao verbo ir. Chegar e ir. Vamos lá. Compartilhar aqui. Só ver aqui. Aqui no chegar e ir também ele vai estar fazendo aí um alerta a respeito do lado coloquial da língua portuguesa, que ele fala bem aqui, ó, que na linguagem coloquial é comum usarmos a preposição em, ó, deixa eu só colocar aqui antes, linguagem coloquial.
para você não confundir. Na linguagem coloquial, que não é a linguagem correta da língua portuguesa, é comum utilizar o em depois do verbo chegar, ir e voltar. Beleza? Só que aqui, na norma padrão, grifa para mim aí também, junto comigo. Na norma padrão, esse tipo de verbo, ele rege as preposições a, grifar aqui só o a. Na norma padrão, os verbos que eu acabei de falar, voltar lá em cima, chegar, ir e voltar, eles exigem a preposição a ou para. Mas tem gente que coloca o em, como chegamos em uma loja. Está incorreto. É a forma coloquial, linguagem coloquial. Porque esses verbos, o chegar, ir e voltar, eles exigem aí duas preposições apenas, o a e o para. Tudo bem? Então tem aqui, chegar a uma loja, ir a uma exposição, ir para a escola, voltar à escola. Temos aí o acento grave, A mais a com acento grave indica uma frase. Voltar para a escola. Agora aqui, isso aqui é importante. E pode cair no vestibular da vida. Uma exceção é a expressão chegar em casa, com referência à moradia, né? A casa, né? O local que nós vivemos, no qual se admite o emprego da preposição em. Eu cheguei em casa. Então, é admissível, né? Nesse caso aí, você colocar o chegar em casa, somente. Nada mais do que isso. Beleza? Então, vimos aí chegar, ir e voltar. Agora aqui outro verbo cheirar, cheirar, cheirar com esse sentido aqui, sentir o aroma, usar o olfato, que é o sentido que nós utilizamos mais, né? Ele vai ser, transitivo direto, né? Então ele não vai precisar de uma preposição. Já com o sentido de o cheirar, com o sentido de ter cheiro de, que é um sentido literal ou figurado, ele vai ser indireto. Então, nós temos aqui o primeiro caso, sentir o aroma, usar o olfato. Desconfiado, o cachorro cheirava o tapete freneticamente. Agora, transitivo indireto. O velho hotel cheirava a mofo, ou seja, tinha cheiro de mofo. Então, nesse caso aqui, vai ser utilizado, né, como transitivo indireto e com a preposição a. Isso está cheirando a trapaça. Então, temos aí uma diferença. Transitivo direto, o verbo vai ter sentido de sentir o aroma e usar o olfato. E quando ele for transitivo indireto, ele vai ter literalmente o sentido de ter cheiro de alguma coisa. Então, sempre vou utilizar lá uma preposição, porque ele vai ser um verbo transitivo indireto. Agora vamos para o verbo esquecer. Esse aqui também cai muito nos estudos aí e nos principais concursos e vestibulares. Esquecer. Tem regência semelhante à do verbo lembrar. Então, aqui, esquecer tem regência semelhante do verbo lembrar. Então, essa regra serve para duas coisas. Isso significa que, na norma padrão, só são admitidas as formas esquecer-se de algo ou esquecer algo. Então, lembrar-se de algo ou lembrar algo. Então, é semelhante ao verbo esquecer. Então, esquecer-se de algo, quando ele for pronominal por causa disso aqui, por causa do se, tá? Então, esquecer-se de algo, ou quando ele não for pronominal, quando ele não tiver o se, ele vai ser transitivo direto. Vou fazer aqui, nesse caso aqui, por causa dessa preposição, ele, vou grifar aqui, né? Tá?
Quando ele for, então, pronominal, ou seja, quando ele tiver com esse se, esquecer-se de algo, ele vai ser transitivo indireto. E quando for esquecer algo, ele não vai ser pronominal, porque não tem o se. Então, nesse caso, ele vai ser transitivo direto. Faz a anotação aí na sua apostila para ficar tudo tranquilo, beleza? Obedecer e desobedecer. Vamos lá. Na norma padrão, os verbos obedecer e desobedecer têm regência indireta, né? Então, aqui temos aqui o obedecer aos pais, desobedecer às regras. Então, temos aí a preposição a, né? Aqui, ó, o a, porque o verbo obedecer e desobedecer vai ser transitivo direto, né? Aliás, transitivo indireto, né? Sempre vai precisar de uma preposição. Então, quem obedece, obedece a alguém. No caso, que está obedecendo aos pais. Desobedecer a às regras. Então, nesse caso aqui, nós temos uma preposição, né? E um artigo, né? O artigo as. Então, aí, quando eu junto o a mais o as, fica as, né? Com acento grave, que é esse acentinho aqui voltado para a sua esquerda. Pedir. O pedir tem situações formais que convém utilizar a forma pedir para apenas com o sentido de pedir licença ou permissão. Por exemplo, o aluno pediu para ir ao banheiro. Nos outros casos, sem ser de pedir licença ou permissão, deve-se usar a forma pedir que. Forma pedir que. Ó, pediu que pediu aos alunos que fizessem uma pesquisa sobre protozoários. Vou pedir à mamãe que me ensine a pescar. Tá. O que você pode tirar daqui? Está tudo muito implícito nesse caso aqui, mas é uma coisa que você deve prestar atenção. Ó, quando for pedir licença ou permissão, quando tiver esse sentido de pedir licença ou permissão, o pedir vai ser pedir para alguma coisa. Tá bom? Vai utilizar a preposição para. E nesse caso aqui de pedir que, você pode ver que vai sempre exigir o pedir a alguém. Então, pedir aos alunos. Então, vai precisar da preposição a aqui no segundo caso. No primeiro, com pedir licença ou permissão, pedir para. Aqui no pedir que, vai ser pedir a alguém. Então, pedir a os alunos, pedir a os alunos, né? Aos alunos, ó, pedir, novamente, pedir a mamãe. Nesse caso, esse a vai ter acento grave, porque eu tenho uma preposição mais um artigo. Vamos lá. Preferir. Bom, assim como ocorre com o adjetivo preferível, que você pode ter visto lá na regência nominal, ó, a regência do verbo preferir no uso coloquial, ou seja, que não é utilizado, que não é muito quisto na língua portuguesa, né? Ele difere da exigida pela norma padrão. No registro informal, que é o registro coloquial, né, o uso coloquial, é comum dizermos: prefiro morango que framboesa, ou prefiro morango do que framboesa, ou prefiro morango ao invés de framboesa. Só que na nossa gramática normativa, aí ó, eu coloco aqui, ó, eu grifo aqui gramática normativa, que é a pedida, né, pelos gramáticos. A gramática normativa fala o seguinte, que esse verbo, o preferir, para este verbo, nós iremos utilizar a preposição a e não aqui, igual aqui, ó, que não tem nada, ó, prefiro morango, ou cadê? Prefiro, ó, prefiro morango, não tem preposição. Ou então aqui, ó, prefiro, vamos ver se vai dar para prefiro também aqui, ó.
Prefiro morango. Não vai ser assim, tá? Eu sempre vou ter que utilizar o a como preposição. Então aqui, ó, prefiro morango a framboesa. Vai ter um a, né, que é a preposição. Prefiro me dedicar noite adentro aos estudos a acordar cedo para estudar pela manhã, tá bom? Responder. A regência desse verbo, responder, varia conforme o sentido. Então é igual aquele caso que a gente estava vendo lá. Quando tiver sentido tal, vai ser transitivo direto. Quando tiver sentido tal, é transitivo indireto. Presta atenção. A regência desse verbo varia conforme o sentido. Com o sentido de simplesmente, ó, primeiro sentido, dar resposta e atender é transitivo, aliás, é intransitivo. Vou grifar aqui, ó. É intransitivo. Então, verbo responder, com sentido de dar resposta e atender, é intransitivo. Então, chamei a porta. Eu tenho aqui, ó, o a, que é o a mais o a artigo, aliás, o a preposição mais o a artigo. Juntos os dois dá o a com acento grave, que é o acento voltado para a sua esquerda. Com sentido, verbo responder, com sentido de dizer algo em resposta, ele vai ser transitivo indireto. Então aqui, ó, pode ser transitivo indireto com aquilo ou aquele ao qual se responde como objeto indireto. Então aqui temos exemplo. Responder às questões. Então aqui, ó, eu tenho o a, que é um acento que está com acento grave, e aqui eu tenho aos. Eu tenho a preposição a mais a combinação do os, né? O a mais o os. A combinação do a mais o os que dá a combinação, né? Estudada no, 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 no conteúdo de combinações, tá? Nós temos aqui responder a carta. Aqui também temos uma contração, né? O a mais o a. A diferença entre combinação e contração é que combinação é quando você pega uma letra, junta com outra letra e não tem alteração nenhuma, como aconteceu aqui, ó. A mais os dá aos. E aqui, na contração, nós temos uma diferença, porque eu juntei um A mais um A, e aí ficou A. Prolongou o som do A simplesmente pelo acento grave. E não precisei colocar dois As ao mesmo tempo. Eu queria falar uma coisa aqui, ó. Aqui está falando que quando ele tiver sentido de dar resposta e atender a intransitivo, nós temos aqui, ó, o a porta, que é um adjunto adverbial de lugar. Então, eu chamei a porta. Não onde que eu chamei? Eu chamei a porta. Então, é um adjunto adverbial de lugar. Tá bom? Sempre um verbo transitivo. Quando ele não vier sozinho, ele vai vir com um adjunto adverbial. Tá bom? Então, é legal você prestar atenção nisso aí. Ó, o verbo responder vai ter também outro significado. Quando ele tiver esse significado aqui, ó, com resposta como objeto direto, ele vai ter transitivo direto. Então aqui temos aí, respondeu o quê? Um sonoro. Não. Os dois objetos podem ainda aparecer juntos, caso em que o verbo será transitivo direto e transitivo indireto. Então aqui temos o exemplo. Ó. Respondeu um sonoro. Respondeu o quê? Um sonoro. Então um sonoro vai ser objeto direto. Aí, ó, um sonoro não a proposta do diretor. Então nesse caso aqui, ó, vai ter dois casos. Respondeu o quê? Um sonoro. Respondeu a quem? A proposta do diretor. Tá bom? Interromper o compartilhamento aqui e vou voltar a interromper a aula, porque tem uma aluna falando
Voltando aqui novamente, estava respondendo uma aluna do sexto ano que estava com uma dúvida. Bom, gente, a aula de regência nominal e regência verbal, você viu aí que o livro trabalhou com bastante casos, né, relacionados à nossa língua portuguesa, né, sempre buscando de uma forma clara e objetiva trazer esse conteúdo com muita seriedade. Então, só para lembrar aí que o estudo de regência é o estudo da relação entre palavras e expressões. Então, eu vou ter aí o termo regido e o termo regente, né? Na regência nominal, nós estudamos aí o modo como os complementos nominais se relacionam aos nomes, né? Eu vou ter lá substantivo, adjetivo, advérbio, e eles vão precisar de um complemento. Então, qual preposição vai ser adequada para colocar depois dele, né? Do substantivo, do adjetivo, advérbio, ou do advérbio. E aí, nós estudamos o conteúdo de regência nominal. Quanto aí ao conteúdo de regência verbal, nós iremos, né, nós fizemos, aliás, o estudo do modo como os complementos verbais e certos adjuntos adverbiais, se por acaso o verbo for intransitivo, completam ou modificam o sentido dos verbos. Tudo bem? Então, conteúdo dado de regência verbal, regência nominal, um conteúdo muito importante para as nossas próximas disciplinas, para os nossos próximos roteiros. Tudo bem? Daqui a pouquinho eu volto com a segunda parte da aula sobre crase. Vamos lá. Até daqui a pouco.